Muito bem, amigos, sejam muito bem-vindos ao canal da Liga de Mercado Financeiro Brasileira. Se você chegou de paraquedas aqui, você vai conhecer alguns conceitos básicos pelos quais nós nos orientamos aqui para fazer as nossas operações. E um dos conceitos é o conceito de volatilidade, tá? Então, nós temos um indicador que já teve alguns nomes, ele começou como corredor polonês, depois passou para corredor italiano, e pela criatividade do nosso programador, hoje ele se chama corredor marciano. E esse indicador, ele traz aqui essas linhas azuis tracejadas às 9h15 da manhã, tá? Onde ela se estabiliza, ou seja, quando o mercado abriu, ele estava aqui numa descendente, e às 9h15 ele se estabilizou neste ponto e neste ponto aqui. Então, para aquelas pessoas que estão começando e querem visualizar isso de uma forma um pouco melhor, elas podem fazer aqui uma linha, tá, em cima de cada linha azul do indicador, e essas duas linhas azuis, elas significam que esse é o limite de volatilidade do preço dos últimos 30 dias, tá? Isso significa o quê? Que esta região que eu vou colorir aqui com um retângulo amarelo é uma região em que se espera que o preço seja negociado durante a primeira hora do dia, porque o índice ele tem um comportamento muito específico no seu primeiro momento de abertura. Nós dizemos que ele tem três comportamentos. O comportamento número um dele é o comportamento de alta dos preços, ou seja, quando o mercado abre, ele começa a fazer topos e fundos cada vez maiores e tende a ter continuidade, às vezes, o dia inteiro. Então, é o que a gente chama de situação um. Ele pode também fazer aquilo que nós vamos chamar de situação 2, que é exatamente o oposto. Logo na abertura, ele começa a fazer topos e fundos mais baixos e pode ser que ele despenque o dia inteiro. E o mais comum de acontecer é a situação 3, tá? Onde ele tem um movimento inicial e depois ele lateraliza, tá? E esse é o comportamento mais frequente do índice. Então, com base nisso, a gente já pode trazer essa constatação na abertura de hoje. Veja bem, o preço de abertura ele foi dado com esta linha aqui. O preço ele abriu com um gapzinho de alta bem pequeno, alcançou já, né, um limite de volatilidade que só foi estabelecido às 9h15, tá? E aí ele veio de uma maneira muito rápida, fazendo topos e fundos cada vez mais baixos e alcançou a outra linha do limite de volatilidade, onde ele teve dificuldade de conseguir fazer, de ter a sua continuidade. Ou seja, o dia de hoje ele já está mostrando claramente a importância de se conhecer a média de volatilidade do preço. Então, ele respeitou tanto a parte superior quanto a parte inferior. E como ele não conseguiu ter continuidade, ele voltou aqui para essa região central do preço e agora ele está sendo negociado aqui, tá? Essa região amarela que nós estamos vendo aqui, ela é uma região em que nós conseguimos ver através do Profit Ultra, para quem tem o Profit Ultra, a presença dos algoritmos, né? Das automações, dos robôs HFTs. Né? Então, as operações feitas aqui, elas estão mais sujeitas ao erro, ao risco, do que em outras regiões do gráfico, por conta da presença de robôs institucionais
que vão fazer a leitura da quantidade de ordens compradas e vendidas na aba Times and Trades. E onde houver maior liquidez, o robô ele vai ter dinheiro suficiente, volume financeiro suficiente para ir buscar o stop dos CPFs. Então, isso acaba gerando aquela experiência que você que está assistindo esse vídeo hoje já deve ter cansado de viver. Você vê, por exemplo, o preço descendo de forma muito rápida, da abertura até os primeiros 5 minutos, ele andou aqui, vamos ver quantos pontos, 742 pontos, né? Para quem opera a abertura de mercado, já bateu a meta, encerrou o dia, já desligou a plataforma e já foi curtir a sexta-feira, tá? Mas para quem opera limite de volatilidade, a gente precisa esperar os 3 primeiros candles de 5 minutos, ou aqui no gráfico do Renko, a gente precisa esperar uns 15 minutinhos para a gente dar um tempo para o mercado nos dizer a que veio. Então, ele vem aqui trazendo um movimento inicial de abertura do mercado descendente que não se sustenta e entra na situação 3. Então, a gente teve, a princípio, né, uma possibilidade da situação 1 acontecer, que foi barrada, e entrou na situação 3. E hoje, por ser dia de payroll, né, às 10h30 da manhã, o mercado, ainda mais numa sexta-feira, depois desse movimento inicial, ele tende a ficar lateral até a abertura do payroll, tá bom? Então, essa faixa aqui, que é o limite médio de volatilidade, é onde a gente vai esperar que o preço fique trabalhando até a hora do payroll, tá? E por termos muitas automações institucionais aqui, vai acontecer aquela situação de que você estava acreditando que o preço, depois de ter rompido esse pivô de baixo, ele continuaria caindo, ele não cai, ele sobe, vem e pega o stop das pessoas que venderam nestes retornos à média aqui, e aí depois ele não tem continuidade, né? E acaba trabalhando acima e abaixo da média várias vezes, pegando stops de quem está vendendo aqui em cima e stops de quem está comprando aqui embaixo. Então, é uma região em que você vai passar muito nervoso, né? Porque aquilo que você está vendo como uma oportunidade acaba se traduzindo em uma oportunidade de se lascar, né? Porque a robozada vai ter uma média de stop dos CPFs que não trabalha com muito dinheiro, né? Então são stops aí em média de 150 pontos, e aí ele faz uma armadilha querendo dizer que o preço vai continuar, como por exemplo foi essa armadilha aqui. Depois dessa alta, o preço retornou aqui à média, e aí ele veio subir aqui, dando a entender que ia romper esse pivô aqui para continuar a alta. E aí ele vem e pega o stop de quem entrou comprado neste ponto aqui. Aí a pessoa vende aqui, achando que vai ter continuidade de novo, né? E coloca o stop aqui, aí o preço volta e pega o stop da pessoa aqui. Retorna à média, rompe pivô, a pessoa compra aqui de novo. Aí o preço volta e pega o stop aqui de novo. E antes dos primeiros 30 minutos do mercado, boa parte dos traders já bateu o limite de perda diária e você ficou mais uma vez nervoso, falando que esse mercado não presta, que esse mercado não funciona, né, que é muito difícil alguém conseguir ganhar dinheiro aí, porque você não tinha essa simples informação que faz toda a diferença para você. É claro que você vai poder fazer algumas operações aqui dentro e ser bem-sucedido, tá? Mas se você for pensar a longo prazo, essas informações, os resultados das operações nessa região tendem a não se traduzirem em resultados positivos ao longo do tempo, tá? Então, a gente precisa entender como que é o comportamento do preço em outras regiões do gráfico, tá?
Então, aqui dentro dessa região amarela é a região de armadilha. Quer fazer um trade aí? Faça, mas faça sabendo que as probabilidades de você ser vítima de uma automação institucional é muito grande e que você pode ter o seu stop acionado com muito mais frequência operando nessa região, tá bom? Então, vamos dar uma olhadinha aqui em outras regiões do gráfico. Aqui em cima, nessa linha roxa que vocês estão vendo aqui, essa linha lilás, nós temos a nossa resistência principal. Então, a gente vai marcar essa região aqui como uma região aonde o preço ele tende a fazer movimentos corretivos, tá? Então, deixa eu preencher aqui em azul para ficar mais didático para você. Ou seja, se até essa linha azul que nós tínhamos aqui do limite de volatilidade seria um limite máximo de valor, um limite máximo de preço aqui, significa que a partir desta linha até a resistência principal, o preço ele tende a ter uma dificuldade maior de evolução aqui para cima, podendo fazer movimentos de correção com mais frequência em algum ponto dessa região. Aonde é o ponto mais seguro para fazer um trade de correção? É na resistência principal. Então, junto com essa linha aqui, é que nós vamos precisar avaliar como o preço vai chegar nessa região para pensarmos em fazer um scalp com média de 130, 150 pontos em dias de semana normal. Numa sexta-feira, onde o comportamento dos preços é um pouco diferente em relação ao resto dos dias da semana, a gente deve reduzir o alvo para 100 pontos apenas. Tá? Então, nós estamos falando de scalp e apenas uma operação no dia para você não expor o seu capital. E da mesma forma que existe essa região aqui em cima, também vai existir essa região aqui embaixo. Então, nós vamos ter aqui, neste ponto, né, o ponto mais seguro para poder fazer um trade de reversão. Esse operacional é um operacional extremamente consistente, claro que gera stops, tá? A depender de quem for operar, o criador desse setup, que é o Dr. Fabrício, ele tem uma média de 60% de assertividade nesse operacional. Ou seja, a cada 10 operações, ele é estopado em 4 operações, tá? Então, assim, toma stop para caramba. Cada 100 operações, 40 são stops. Mas, utilizando uma técnica que é o que ele chama de teoria das flechinhas, aonde o seu ganho tem que ser ligeiramente maior do que a sua perda, e você acertar mais de 50% das operações, isso faz com que matematicamente você sempre feche o seu mês positivo, certo? Se você tem 60% de assertividade e ganha um pouco mais do que você perde, né? Então, não tem como o resultado ser diferente de positivo, operando apenas esse operacional, tá bom? Ok, Marcelo, e além dessas regiões, o que acontece? Quando o preço evolui para baixo do suporte principal, nós vamos ter aqui uma região vendedora. E lá em cima, de forma oposta, nós teremos uma região compradora.
Mas para que o preço consiga passar por essa resistência principal e por aquele suporte principal, ele precisa vir com muita força. Ele precisa vir com muita velocidade. Ele precisa vir com muito apetite para conseguir romper essas regiões. E a partir daí a gente vai ter uma movimentação em outra região do gráfico que vai permitir que movimentos maiores aconteçam. Então, quem vai fazer operações de tendência deve começar a procurar essa movimentação dos preços a partir do rompimento do suporte ou da resistência principal. Vejam bem o que está acontecendo aqui. Se essa região dessa linha azul que nós demarcamos é a região de limite de volatilidade, o que é que nós estamos vendo acontecer aqui? Que o preço ele teve um movimento inicial descendente, lateralizou e voltou a cair com muita força, tá? E essa força ela foi suficiente para romper aqui esse limite de volatilidade. Mas a velocidade com a qual ele desceu aqui e a velocidade com a qual ele está descendo aqui não está nos mostrando que esse movimento realmente é um movimento muito forte, tá? O preço está encontrando dificuldades de conseguir evoluir para baixo do limite de volatilidade. Mas por que rompeu este fundo anterior, o volume vendedor aqui embaixo é muito grande. Logo, os estoques acima da média também são muito grandes. E é bem capaz que a robozada institucional já esteja lendo essa, esse acúmulo de stops aqui e que ele continue pregando peças, certo? Para que as pessoas aumentem o volume vendedor para poder aumentar os stops aqui em cima. Então, como a velocidade dele não está sendo uma velocidade muito grande, eu acredito que o preço ele deve voltar a essa região central para conseguir alcançar a liquidez necessária para que talvez aí ele continue descendo novamente. Então, depois de um rompimento desse, eu vou precisar aguardar um retorno à média para que eu possa avaliar se realmente esse preço ele vai querer vir buscar stops aqui em cima ou se ele vai ter continuidade de baixa. Pessoas que pensam de forma diferente, de uma forma tradicional, elas vão fazer as suas vendas após o rompimento desse pivô e já estão vendendo aqui e colocando alvos aqui. Algo de errado nisso? De forma alguma. É um estilo de operar a favor do movimento, a favor da tendência, mas que a gente sabe que o índice, ele muitas vezes desce subindo, ou seja, ele vai fazendo movimentos menores e daqui a pouco ele busca a liquidez, pega o stop de todo mundo e continua descendo, depois ele sobe de novo, pega a liquidez de todo mundo e continua descendo. E o contrário também é verdadeiro. Então, é um ativo que a gente precisa tomar muito cuidado, prestar muita atenção, porque ele é mestre em fazer essas coisas com os traders, tá certo? Então, nos primeiros 35 minutos, a gente pode concluir que sim, o preço ele começou uma movimentação de baixa, né? Fez um fundo, né, que a gente pode entender como onda 1 de Elliott, onda 2, né, que foi uma correção que a gente pode chamar ela de uma correção aí complexa, e agora ele está vindo para fazer uma onda 3. Só que essa onda 3 ela vai ter que ser maior do que 745 pontos para poder ser caracterizada a onda de Elliott, né?
Então, até o momento, ela está com 587 pontos, ou seja, essa perna até aqui, ela é menor do que a perna da abertura, que foi de 745 pontos. Deixa eu até ver que eu contabilizei ela até aqui. Vamos ver sendo até aqui. 629. Ainda assim, essa perna continua menor. Pode ser que ela venha devagarzinho se aproximando até a resistência principal? Pode. E essa perna aqui, ela pode se tornar maior do que a perna da abertura? Poderá também. Se for até aqui a resistência, ao suporte principal, aí essa perna vai ter 799 pontos. Vai ser ligeiramente maior do que essa perna da abertura, que teve até esse ponto aqui 745 pontos. E aí a gente poderá entender, sim, essa perna como uma perna 3 da onda de Elliott. Aí o que, que a gente vai precisar ver? Um retorno à média e uma continuidade para a formação da onda 5, tá? Pode ser que essa perna aqui, ela, antes de chegar aqui no limite não, no limite não, no suporte principal, ela faça um reteste na média? Pode ser que ele aconteça também, tá? Então a gente tem que ficar um pouquinho esperto aqui nessa operação. Então, o preço estando nessa região aqui, é uma região que o comportamento o padrão do preço é uma movimentação de correção, tá? Às vezes a correção acontece aqui no limite de volatilidade, às vezes acontece aqui no meio, às vezes acontece aqui na no suporte principal. A gente não sabe exatamente aonde que ele vai apresentar esse comportamento corretivo. Então, estatisticamente, a gente tem que priorizar o suporte principal do preço. No IFR, o preço está muito sobrevendido, e o que a gente costuma dizer é que, em situações de movimentação de tendência, nada funciona, nenhum indicador funciona, porque o preço ele é levado até onde o institucional quiser que ele esteja. Então, a imprevisibilidade de quando essa força, essa tendência vai parar, ela vai ter que ser demonstrada pelo gráfico em um movimento de lateralização, em movimentos de divergência, sendo que divergências em movimentações de tendência tendem a ser divergências falsas. Às vezes acontecem duas, três, eu já vi até cinco, sete divergências consecutivas e o preço continua descendo, né? Então, a gente precisa entender qual é o momento, tá? O momento, apesar de não estar apresentando velocidade, ele é um momento em que a gente está vendo uma queda bastante acentuada, sem retorno a uma média para fazer um pullback, um respiro e continuar descendo.
e está indo embora. Então, a gente entende isso aqui como uma movimentação de força, de fato, tá? E até que essa característica, essa onda termine de acontecer, a gente não vai operar, deixando esse movimento passar. Tem gente que gosta de operar esse movimento, opere, né? Aqui nós estamos falando apenas de um estilo de operação, que é um estilo de scalp, aonde a gente vai possibilitar uma operação em um ponto estatisticamente mais interessante para a gente, que é essa região de preço aqui. Desde que o preço chegue aí com características para fazer uma correção. Não basta o preço chegar aí de qualquer forma, ele precisa apresentar para a gente algumas características corretivas. Olha, essa linha amarela que eu acabei de colocar aqui é a mínima do dia anterior, a mínima de ontem. Então, conforme o preço vai se aproximando da mínima do dia de ontem, ele vai encontrando uma dificuldade de ter o seu rompimento, tá? Existem duas informações aqui que começam a me alertar para a possibilidade da reversão do preço. No gráfico diário, a média de 20 com a média de 87 estão se cruzando. Quando acontece o cruzamento dessas médias, ele começa a anunciar que um início, não é que no cruzamento imediato a reversão do preço vai acontecer. Ele vai dizer que é o início de um processo de mudança de direção do preço. E essas duas médias elas encontram uma reciprocidade aqui no gráfico pequeno, com o encontro dessas duas médias aqui, tá? Então, o encontro delas já está demonstrando aqui um primeiro box de resistência, né, de suporte à descida desse preço. As médias ainda não se cruzaram. No diário elas estão se cruzando e aqui no 8R elas ainda não se cruzaram. Então pode ter sido apenas um pequeno respiro, né, de negociação que já indica que essa continuidade aqui ela pode estar começando a chegar num lugar de, de enfraquecimento desse movimento de descida. Nós estamos aqui também com a mínima do dia anterior e com o suporte aqui. Então, o que é interessante a gente pensar? Que um sinal de entrada nessa região aqui pode ser um sinal de entrada interessante, a depender da forma como o preço chega até aqui.
Para fazer o quê, Marcelo? Para fazer um trade de correção do preço, tá? Que é para fazer isso aqui, para encontrar a média novamente. Uma das características também para quem vai fazer um operacional com um stop curto é que esse stop esteja protegido por, entre aspas, um colete à prova de balas. Quem é esse colete à prova de balas? É o próprio suporte principal. Então, quando você faz uma operação compradora, o seu stop deve estar protegido por este suporte. Tá? Ó, o preço chegando aqui numa região de mínima. Se eu faço uma entrada aqui, eu tenho uma pequena proteção aqui do meu colete à prova de balas. Tá certo? Então, quanto mais próximo o preço chegar do meu suporte para me dar um sinal comprador, melhor. Fico de olho aqui no IFR. A gente está tendo aqui uma divergência de fundo, tá? Está começando a gerar uma, uma sombra novamente aqui. A proteção do stop neste ponto de entrada, ela existe, apesar de ser muito curtinha. O preço encontra agora o, o limite, né, o suporte principal, e aqui a gente tem uma possibilidade de fazer um trade de correção. Mas com essa descendência tão forte aqui, a gente fica até um pouco receoso de fazer. Se fechar, já fechou, então agora a venda está, a compra está suspensa. Porque se ele voltar para cima, ele volta exatamente aqui. E aí ele pode ter a bipolaridade do suporte agora como uma resistência para o preço voltar a cair. Pode ser que ele suba agora e volte à média nesse momento? Pode. Mas agora eu quero ver o quê? O enfraquecimento dessa situação. O que nós temos aqui é um W torto com uma baita divergência, fechou para cima, ele indica que vai ter sim aqui uma correção. Então eu vou entrar. Por quê? Porque ele fez a característica de um W torto e eu tenho o suporte
um stop protegido aqui pelo, pelo próprio suporte, né? Como o movimento está muito forte e estamos em, em uma sexta-feira, eu preciso ser o mais técnico possível e expor da menor maneira possível o meu capital. Então, em vez de colocar o alvo nessa última média aqui, eu vou colocar na primeira média da nuvem. O valor é muito pequeno, agora ele está tentando fechar aqui para baixo, e aí, se ele fizer esse fechamento aqui, eu também tenho que reduzir o meu stop também. Vou colocar aqui bem abaixo da última. O interessante aqui é que não houve o cruzamento das médias. Olha, a média branca ela encostou na média lilás e está se distanciando de novo. Isso indica o quê? Continuidade do movimento vendedor. Então, a probabilidade do stop acontecer é maior do que do alvo ser alcançado. Vou deixar o stop original mesmo, que era de R$ 28, tá? Eu ia reduzir o stop, mas eu vou deixar ele no tamanho original. E deu stop e o dia está encerrado. Entendeu? É assim que tem que funcionar. Levou um stop no dia, está tudo certo, e desliga a plataforma para não
ter mais tentações, cuida de outras coisas da vida. A ideia de que, ah, não, eu vou fazer um outro trade para recuperar e tal, porque pode ser que aconteça, é uma ideia que é muito sedutora, mas que você começa a operar de uma maneira reativa, e aí a tua capacidade do córtex pré-frontal de tomada de decisão fica prejudicada. Então, pode ser que você aumente o tamanho do buraco quando você podia ter uma perda, né, uma semana com ganhos legais, e aí numa sexta-feira, por conta de um stop, né, você acaba aumentando o tamanho desse buraco e muitas vezes quebrando uma conta por conta disso. Então, tudo bem, segunda-feira tem mais, e aí na segunda-feira a gente volta a operar. Pronto, acabou, deu stop. Então, eu vou deixar aqui sair da conta real, entrei aqui na simulação para não correr o risco de fazer nenhum tipo de besteira, tá bom? Qual foi o erro do trade? As médias extremamente descendentes, uma baita de uma pernada aqui. Eu levei em consideração uma possibilidade, né, desse W torto acontecer. Pode ser que ele aconteça exatamente agora que ele me tirou, né? E, e venha trabalhar aqui mais para cima. Mas, por enquanto, toda a configuração do operacional ela continua exatamente a mesma configuração de queda. E como o doutor Fabrício fala, né, o índice quando cai parece o rabo de cavalo, não para nunca, só é ladeira abaixo. Então, vamos entender como um erro, né, que eu fiz, porque o preço estava descendo devagarzinho, estava tendo aqui o encontro das médias, e aí eu fiz aquilo que dentro do meu plano, do meu planejamento de operação era para ser feito, e deu stop. Então, tem dia que a tua avaliação acontece e dá certo, e tem dia que não, e está tudo bem. Rapaz, tem um vizinho aqui que está fazendo uma obra, parece que vai arrebentar a parede toda. Não sei se vocês estão escutando o barulho. Agora, para quem vai fazer uma outra operação, o que que a gente precisa esperar? A gente precisa esperar essa média ultrapassar o suporte principal. O preço ele ultrapassou aqui a mínima do dia anterior, né? Não quis nem saber dele, foi-se embora e aqui no diário ele está começando a fazer um paviozinho aqui, né? E ele está se aproximando aqui, deixa eu ampliar o diário aqui para entender um pouco melhor. Ele está se aproximando de uma linha central de um canal de baixa. Então, esse ponto aqui, vamos traçar uma linha. 123.800, ele é um ponto de alvo interessante. Então, para quem vai fazer alguma operação, tá?
Após o rompimento dessa nuvem, romper o suporte principal e o preço voltar à nuvem, o alvo vendedor vem para os 123.800, tá bom? Olha lá. Agora sim, olha, ele está fazendo o W torto e agora ele tem uma tendência a realmente começar a subir um pouquinho. Aqui a gente tem a mínima do dia anterior, que pode, vamos ver se aqui ela vai servir como uma resistência ou se se ela servir como uma resistência, a gente vai entender a continuidade do movimento de baixa. Se ela não servir como uma resistência aqui, a gente vai entender esse movimento como a liquidez, tá, do pessoal que tinha se posicionado comprado na mínima do dia anterior, que foi exatamente o meu caso, tá? Eu entrei nesse ponto aqui e acabei sendo estopado aqui na conta real, né? Aqui, ó, entrei nesse ponto. Então, o preço só veio pegar a liquidez de quem tinha feito exatamente o que eu fiz, tá certo? E agora ele pode começar a trabalhar aí para cima. Se não funcionar como resistência e o preço voltar a descer, aí a gente pode entender a continuidade do movimento de baixa. O desenho do IFR diz que essa mínima do dia anterior não vai funcionar como resistência, tá? O preço tende a subir. As médias dizem que o preço, a mínima do dia anterior, vai servir como resistência, que o preço vai continuar descendo sim. Olha lá. E a média da nuvem, ela respeitou aqui o suporte e o preço não teve uma continuidade vendedora rápida, né? Então, o ponto de entrada correto é aí que entra a paciência, né, da operação. É esperar a nuvem ultrapassar o suporte, o preço vai ter que descer se isso acontecer, retornar uma segunda vez aqui para a nuvem e gerar o sinal vendedor novamente. Eita, que eu fiz a entrada aqui horas às 9h50. Nem prestei atenção no horário, que é o horário das 9h50 até as 10h10, é o horário que eu não opero. Eu entrei exatamente no minuto que eu não deveria ter entrado. Falta de atenção.
Aliás, duas, né? Duas faltas de atenção. O DI Futuro está lá embaixo, o Itaú ele está aqui na parte de baixo, a Vale abriu agora para baixo também, a Petro que está um pouco lá em cima, Itaú e Vale caindo. O preço voltou à média, está brigando para trazer a nuvem aí para baixo do suporte e ter uma continuidade de baixa. Você vê aí a Vale caindo bastante, o Itaú caindo, a Petro também pegando esse embalo aí de queda. E o preço meio que deu uma empacada aí. Então, veja bem, sendo essa aqui uma área vendedora, o que é que a gente precisaria estar vendo? A gente precisaria estar vendo força, teria que estar vendo velocidade, teria que estar vendo um rompimento rápido. E o preço ele está empacado aqui. Ele tenta descer, sofre uma defesa, então existe uma defesa compradora de fato aí acontecendo. A nuvem começa a ultrapassar aqui o suporte, a média, a primeira média começa a ultrapassar aqui o suporte. Olha a defesa compradora como foi forte. Só vou ter que sair aqui. Um abraço aí, com Deus. Valeu, valeu.
Itaú começa a esboçar uma reação, a Petro também. E a briga aí tá grande, viu? E aí, Dani? Rapaz, o negócio tá feio aí nessa região, hein? O suporte tá sendo bastante guerreiro aí. Eita, eu tinha colocado no simulador para mostrar, depois voltei aqui para conta real, coloquei aqui. Eita, o segundo stop. Puta que pariu. Ah, merda. Eu achei que eu tava na conta do simulador, né? Rapaz, hoje realmente eu tô desatento na parada. Tem dia que o trader tá zoado da cabeça. Acho que eu não dormi bem.
e já era. Era para ter fechado com 28 negativo, aí eu tinha mudado para o simulador. Aí voltei para mostrar esse trade, esqueci de voltar para o simulador, dois stops na sexta-feira. Então, pelo amor de Deus, né? Vacilo da porra. Agora tem tudo para que o preço continue descendo, né? Ei, Marcelo, vamos dar as mãos. Tomei dois stop hoje, tô parada esperando uma oportunidade, cara, também. Tomei dois stop aqui de um de Não, quatro já pontos. era, esqueça, cara. É, Ó, bebê, o negócio hoje tá foda, viu? Tomei, quer ver, um stop de 4 pontos quer, e quer, ir- tomei um stop quer, de quer ir para um 5. terceiro stop? Quer, Agora, quer ir para uma bala de um parei, né, terceiro cara? stop? Parei, de boa, porque assim, Eu vou para o a terceiro stop, UBS, ó. Eu vou para o terceiro stop. Eu vou colocar meu alvo aqui. você é doido, vai começar o payroll agora, daqui a pouco, doido. Ah, você vai ver, vai dar certo. Se der errado, deu. Um abraço. Mano, meu Deus, você é doido. Eu não tô fazendo nada agora, tô esperando. O dólar acumulou aqui, Marcelo. Acumulou, tá com 21 pontos só. O BS que tava vendido com os caras viraram a mão exatamente depois que o Renko tinha virado e eu tinha entrado. Aí eles estoparam a operação bem na hora das minhas duas entradas. E aí agora eu não quero mais nada, cara, né? Tô quieta aqui, esperando talvez um terceiro trade, senão eu vou sair dentro do gerenciamento com dois stops no dia, né? Vou fechar o dia negativo e ponto final, entendeu? Vamos ver. Mas hoje tá foda. Hoje tá foda. Ah, então, cara, eu acho Olha, que gente, desculpa, eu esqueci que eu tô na sala ao vivo, eu tenho intimidade com o eu, Marcelo. eu Fala hoje palavrão. eu operei mal, cara. Eu entrei comprado aqui depois de um movimento muito forte de queda aqui, né? Tinha que ter pelo menos esperado essa Eu queria essa essa compra aí entrada, também. essa É, eu entrada que queria eu fazer essa mesma fiz, compra aí. Mas eu não deveria. fiz. Eu falei, eu vou esperar romper a mínima para cima, voltar. Aí eu vou tentar pegar a compra, né? Só que assim, a Vale tá caindo, né? É, tem algumas questões aqui. Eu fiquei meio assim, falei, cara, não vou fazer a operação, vou esperar um pouquinho mais. Mas eu tava até aqui clicando aqui para fazer na conta real aqui mesmo o índice também, mas não me senti confortável. Falei, vou esperar um pouquinho mais, entendeu? É que eu opero o risco maior, né, do que o seu aí, né? E aí até virou, mas não rompeu a mínima, eu não quis entrar. Aí eu falei, não, vou ficar quieto. Se romper e voltar, eu pego, senão não pego. Hoje eu descumpri a- as minhas regras, fiz essa operação, aí eu tinha colocado no simulador, Dani, aí eu fiz essa operação, só que eu quis mostrar a cagada que eu tinha feito aqui e coloquei na conta real. Aí, em vez de Pô, um stop, eu levei dois. Agora eu vou levar o terceiro, só para deixar de ser otário. não, faz parte aí, né? Tem jeito, cara. Só tem que estopar, né? Não pode deixar de estopar, ficar fazendo preço médio, essas bosta toda aí, que aí lasca, né? Ah, é. Hoje é um dia zoado, eu até falei no panorama lá, falei, ó, gente, hoje é um dia sem direção, até sair os dados, tudo aí, meu, tá muito zoado, entendeu? Sair os dados do PIB aí também, tá estranho o mercado, meu, tá todo mundo esperando payroll, entendeu? Então não fica zoado. Toda sexta de payroll é a mesma merda. Eu não sei porque eu não desisto e não vou pro salão de cabeleireiro, é mais fácil. Semana passada eu estava mostrando uma conta lá da Trade Arena, de um torneio diário lá qualquer, né? Quebrei a conta na sexta-feira passada. Ai, Não, cara, meu. tem uns dias que é foda, meu, tem dias aí que tá. Sexta-feira é dia internacional do stop para mim. Não dá para. Cara, não sou de pegar dois stops assim seguido, não, viu? Eu também tentei segurar, confesso, né? Porque eles estavam muito bem vendidos. Então, eu falei, cara, eu tenho que acreditar no operacional. E o operacional realmente alinhou tudo para entrar. Só que do nada, os estrangeiros estão comprados no dólar, né? Estão montando compra. Então, assim, não era nem região de fazer compra, não era. Minha compra seria lá embaixo, no 5.766, não era ali. Então, eu não queria comprar ali.
né? Então pegou um respirinho da venda, eu tentei vender, estopou. Aí, até estopei antes de pegar no stop técnico, né? Que foi 4 pontos ali. Aí depois eu tentei de novo a venda lá no fechamento. Todas as ferramentas alinharam, tava bonito o trade e tal. Os caras vendendo, aí de repente deu um balanço e do nada os caras estoparam a operação de venda, uma puta de uma manipulação, né? Então manipularam e aí compraram. Só que assim, eles estão muito zoados, eles estão aí no 94, então tá todo mundo, tipo assim, não tá nem perdendo nem ganhando, entendeu? Quem tá vendido e quem tá comprado ali. Então tá zoado, né? Tá zoado. Olha lá agora, tá dando uma batida pra cima o dólar agora. Hoje é aquele dia que você olha a compra e tem que apertar a venda, fazer o trade contrário, né? Faz o contrário que dá certo. É. Pior que nessa última venda aí que eu fui fazer, cara, sabe por que que eu fiz? Porque a média finalmente tinha passado daqui do suporte, né? Aí, como ela caiu aqui, fez o sinal de vendedor e a confirmação, eu falei, pronto, agora ele vem dar uma desembestada até o meu alvo do diário. Aí, por isso que eu quis arriscar, sabe? Mas essa descidinha da média aí no suporte não foi forte o suficiente. É o meu alvo aqui onde estava. Esse ponto aqui. Eita, já é. E o pior é que se ele fechar para cima agora, ele vai vir buscar essa média aqui, ó, que era esse trade que eu tinha feito aqui, ó, um alvo nessa média aqui. Ô Marcelo, depois você tá livre mais tarde? Depois queria trocar ideia com você. Tenho uma consulta às 14 e às 15 horas eu vou estar livre. 15h30. Beleza. Você me fala quando tiver livre para trocar ideia com você? Fala. Valeu. Ixi, agora, vamos ver se eu vou ser estopado antes ou depois do payroll.
Ô Marcelo, já que você está negativo em 79, por que que você de repente não põe seu stop gain mais para baixo? Porque se você não sair da ordem até a entrada do Peru e ele andar bastante para baixo, você zera o seu negativo do dia. O stop ele está dentro do gerenciamento, sabe? Então, Entendi. então Pensei se, nisso aí para tentar te se, se ajudar. ele se ele estopar aí, tá Porque tudo dá o certo. estouro da pipoca aí para baixo, vai ser lindo, cara. Você pega mais grana, né? Já que você já está posicionado aí mesmo. Deixa aí, tá bom. Mano, falta 2 minutos pro Peru. Agora eu acho muito difícil que ele vá dar um estouro para baixo, sabe? Pelos meus estudos aqui, ele vai dar uma pancada para cima primeiro. Pode até ser que ele desça depois, mas a probabilidade ele, olha lá, ele vai vir buscar essa média aqui para depois descer. Estopou É o agora movimento. por sorte. É, então, o book aqui do dólar já esvaziou, viu? Ah, meu pai eterno. Mano, que é isso, Marcelo? Mano, você trocou um prado aí, Mano, Marcelo. pelo amor de Zera Deus, essa porra velho. aí, Pelo amor mano. de Deus, velho. Não, rapaz, vou fazer uma coisa, né? Pense o cara de culpa-lua. O cara nasceu de culpa-lua, mano. Pelo amor de Deus. O que foi isso, Daniele Tô Porto chorando Trader? aqui de... Eu vou fazer a capinha do vídeo, vai ser assim, de culpa-lua. Vou colocar uma lua na capinha do vídeo e vou. Puta que pariu, mano. Olha, Mano, entrou ordem fantasma aí daí, cara. Que merda foi essa? Por isso que a galera quebra a conta, né, meu? Nossa senhora. Não tô aguentando aqui de tanta não, risada, mano, mano. olha, tava o stop, tava o alvo lá no onde eu tinha colocado no diário, e aí o, o alvo no diário, ali no 800 deu certinho, e o stop no 28. Na hora que ele alcançou o alvo, tinha que ter cancelado o stop. Sim, mas pula, Só cara, que pula ele tudo. não cancelou o stop. A ordem oco Não. não funcionou. Aí ele subiu, pegou a compra. Eu estava R$ 4 negativos. Aí ele foi lá, entendeu como uma ordem de compra,
Na hora que eu vi que deu ali positivo, tá R$ 25, puf, cancelei a operação, saí fora e tchau. Isso é rabo. Isso é sorte. Pelo amor de Deus. Ó, desliguei a plataforma, não quero nem mais saber de olhar para isso hoje. Gente, será que foi só eu que me diverti aqui? Porque eu falei, cara, que porra é essa? Deu alvo, não zerou. Era pra você ter saído no gay, né? E aí depois pegou a sua ordem de stop e virou compra e, mano, que zoado. Meu, não opero o perô de jeito nenhum, cara. Sem condição, dá não. Mano, essa foi. Essa foi boa, cara. Nossa, eu ri para não... eu chorei de tanto rir, pra falar a verdade aqui agora. Essa foi. Gabriel saiu até do quarto para me perguntar o que estava acontecendo. Nossa Senhora, meu Deus do É céu. corajoso, Marcelo. Olha, eu tiro o chapéu. Tinha essa coragem, não. Ah, cara, mas assim, o stop era certo. Eu não sei como ele não estopou. Você viu que ele foi bem pertinho ali do stop. Não sei como que ele não estopou. Foi, sei lá. Olha, É, eles pulam tudo, obrigado, pula meu tudo. Deus. Né? Eu virei o trader. Hoje foi o trader da fé, o trade da fé. Mas assim, se desse stop, estava tudo certo, sabe? É, eu fiz um trade errado. O primeiro trade foi errado. Aí eu coloquei o segundo trade, que era para estar no simulador. Eu entrei no simulador, depois eu saí e coloquei na conta real para mostrar onde eu tinha feito o trade, onde eu tinha feito o erro, e esqueci de colocar no simulador. Aí fiz o segundo trade com um sinal de compra que era para a porcaria ter realmente subido. Não subiu, deu o segundo stop, tinha que ter encerrado o dia. Aí você entrou. Aí eu falei assim, olha, a média passou do suporte, né? O stop fica protegido com a média e com a bipolaridade do suporte. Então vamos colocar o alvo lá do diário. Coloquei e, cara, por um tris a coisa aconteceu. Então, crianças, não façam isso em casa, porque hoje o criança fui eu, tá? Ensinei para vocês o que vocês não devem fazer. E, felizmente, ali o resultado deu certo, mas eu não estou feliz que o resultado deu certo, não, sabe? Aconteceu de ficar positivo, mas, assim, nota zero para o trader no dia de hoje, tá? Um dia ruim. Um dia ruim. Muito bem, galera. Eu vou cuidar da vida, não quero nem mais olhar para esse hoje. E eu quero saber aí quem assume aí o boteco. Falou, gente. Bom dia. Eu vou agora pro Dolinho aqui esperar se eu pego um respirinho aqui. Falou. Vai lá, um abraço. Estou. Um abraço. Alguém quer pegar o boteco ou não? Ô, Marcelão, Oi? bom dia. Você vai ter consulta depois para poder fazer, né? É, Eu mando outro link. Pode deixar pronto. o encaminho do outro link aí, tá bom? Beleza, então. Beleza. Valeu. Tchau, tchau.